para quem não me conhece, meu nome é Luan. Eu trabalho numa empresa canadense chamada Pifian, tá? Uma empresa de consultoria, em SQL Server no caso, tá? Então eu trabalho com suporte SQL Server. Tem uma empresa aqui no Brasil chamada OneWay Solution, tem algumas certificações e aí trabalho focado bastante aí com in-memory, segurança e alguns clientes hoje, tá? No âmbito, aí lá a gente está falando dos clientes dos Estados Unidos mais especificamente, utilizam bastante a integração da nuvem, tá? Isso é bem interessante. Há um tempo atrás a gente não via isso, mas hoje a gente está vendo bastante, principalmente backup. Então a utilização de backup com o Azure e essa integração deles tem utilizado bastante, a gente tem visto uma aquisição muito grande para essa parte, tá? Então eu vou tocar em alguns assuntos aqui, por exemplo, quais são os benefícios, todo mundo já sabe, tá? Mas eu vou pegar especificamente os benefícios que nós temos de levar a nossa informação para a cloud, tá? E alguns pontos positivos, alguns pontos negativos, simplificação, backup para URL, tá? Backup para Windows Azure, Management Backup, isso aqui é novo do Service Pack, Service Pack 2 Windows do SQL Server 2012, novo já no 2014. Como que a gente faz o deployment de SQL Server para IaaS, tá? Eu vou focar mais em IaaS, mas vou falar também de PaaS. Data Files, alguém já ouviu falar nesse Data Files aqui? Você consegue criar os seus arquivos de SQL Server direto na nuvem. Então você não tem um banco de dados físico, seu MDF está direto na nuvem. Então quando você faz um insert, você não está inserindo no seu banco local, você está inserindo direto no Azure. O lado positivo disso é, né, tirando a latência, né, porque a gente está no Brasil, mas a gente já tem um data center do Brasil, se eu posso simplesmente desacoplar esse servidor e colocar em outro lugar, então eu consigo mover. Eu fisicamente estou movendo, mas o meu arquivo continua na nuvem. Tá? Então, é interessante. E como que a gente faz o deploy de máquina virtual, né? Então, como que a gente faz ali o sync sign-on, entrei no SQL Server, já integrei com o Azure e já diretamente estou colocando isso na nuvem. Daí a gente vai começar a pensar aqui em plataforma, eu vou focar muito no híbrido, tá? Por alguns pontos. Primeiro que o que a gente vê hoje é que a aquisição da nuvem é muito grande, só que existem alguns pontos, né? Por exemplo, existem alguns clientes que às vezes chegam com a ideologia de pegar toda a sua infraestrutura e colocar ela inteira na nuvem. A nossa recomendação é que não faça isso. Por quê? Tá? Porque é interessante você ter dois ambientes. Por quê? Por alguns fatores. Tá? Um dos fatores importantes, às vezes, é porque você tem uma grande utilização dos seus usuários internos dentro da empresa e você pode disponibilizar um ambiente secundário onde eles podem pesquisar diretamente ali. Tá? Ou seja, você vai pagar menos porque você não vai pegar tráfego, você vai ter uma utilização melhor e você vai conseguir segregar esse ambiente. E melhor ainda, a gente sabe que a nuvem ela é disponível, mas ela também sofre trações. Não sei se vocês viram que a Amazon ficou 3 dias com caídas e voltas de máquinas. Vocês ficaram sabendo? Quem ficou aqui sabendo disso? Você sentiu? Legal. A gente teve um sério problema com isso, porque na Amazon, né, você pode ou não escolher a redundância da máquina. Então tem muitos clientes que, por não pagar bastante, o que eles fazem? Eles colocam a máquina, mas não fazem já a redundância dessa máquina. Então na hora que o cara desliga o local onde estava, vai tudo pro saco. Tá? Então ficou tudo desligado e o cara ficou ali e teve problema. A gente teve que fazer um plano de ação para tentar descer o servidor para os caras, mas era muito tarde. Tá? Até porque falta de planejamento da equipe, também deles, e aí não tinham o que fazer mesmo. Então assim, a gente está disposto a ter esse tipo de problema. Tá? Então, quando a gente pensa hoje numa solução, a gente acaba pensando numa solução híbrida. Então, uma solução onde eu tenho partes na nuvem e eu tenho uma parte também aqui embaixo, justamente para garantir alta disponibilidade, para garantir, tirar um pouco do workload, do peso, segregar o ambiente, fazer com que seus usuários ali façam consulta no seu ambiente, mas deixa a aplicação consumindo lá em cima, então você consegue dividir, diminuir a carga, tá? E a gente vai ver um pouco disso aqui. Né? Os benefícios da cloud, acho que todo mundo já sabe. Flexível, elástica, tá? Autodisponível, enfim. Mas quando a gente pensa em banco de dados, existem alguns pontos muito importantes, né? Por exemplo, quando a gente pensa em backup, né? E aí, quando a gente ainda pensa em backup com georredundância, isso é muito importante, é interessantíssimo, né? Porque poucos DBAs testam, o backup funciona, mas o teste do backup, poucas empresas têm teste de backup, engraçado, mas poucas pessoas testam. E muitas empresas fazem backup para share, tá?
para um local compartilhado, porque às vezes não tem espaço local ou não está compartilhando um storage geralmente vinculado para a própria máquina de SQL Server. E eu posso ter problema de corrupção de backup quando eu estou tendo isso. Isso acontece. Tá? E o seu checksum vai ser igual. Você não vai ter problema. O backup foi concluído com sucesso. Mas na hora que você restaurar aquela página de dados, o seu checksum vai ser diferente. Você vai ter o quê? Um arquivo de log corrompido. Tá? Eu já passei por esse problema. Né? Então, essas coisas acontecem. Então, a gente, quando pensa... existem algumas fases quando a gente está falando em SQL Server, ainda mais quando a gente está falando de bancos de dados de grandes como... Eu estou falando assim de bancos de dados entre 30, 70, 90 teras. Então, quando eu estou começando a brincar com esse movement de pegar e planejar toda uma subida para lá, um dos pontos muito importantes é eu tenho que sincronizar. Eu não posso parar meu servidor por uma semana para colocar o backup lá para restaurar. Então, eu tenho que sincronizar os arquivos de log, eu tenho que passar esses arquivos de log para a nuvem. Então, esse é um processo muito importante. Por quê? Porque o que pode acontecer? Você está um mês passando os arquivos de log, porque seu banco de dados tem 50 teras, e aí chega, por exemplo, um DBA Júnior e tira um backup full lá no seu ambiente. O que acontece? Foi pro pau. E eu já passei por isso. A gente já passou por isso. Não tem o que fazer. Então, assim, são detalhes e detalhes, tá? Mas quando a gente pensa muito em híbrido, tá? E quando a gente está pensando em colocar isso na nuvem mesmo, então alguns pontos, por exemplo, off-site backup. Eu acho que é um dos pontos que... Aí eu já estou pegando as experiências mesmo que a gente vê aí em cenários mundiais. Os pessoais têm a adoção muito grande para isso, tá? Então, um dos pontos é backup. Tá? Vou falar de IaaS também, tá? E aí, com georredundância realmente, tá? E aí a gente tem essa divisão, né? Então, a gente tem SQL Server, a gente tem PAS, AS e SAS. Então, no SQL Server a gente tem esses dois, né? Então, a gente tem ele como SQL Database. Alguém já trabalhou com SQL Database aqui? SQL Database é um pouco diferente do IaaS. SQL Database já é provido para a Microsoft. Nós temos alguns tipos de não compatibilidade com TSQL, não é totalmente compatível. A parte de backup é gerenciada pela própria Microsoft. Você tem um espaço compartilhado. Agora você pode compartilhar IOPs, pode compartilhar espaço. E ele tem uma limitação. Ele tem 200, se eu não me engano, 250 gigas, e se você quiser pegar um outro, você tem que fazer um federation, que é ter 2 bancos, fazer uma federação e começar a expandir. É mais barato, tá? Só que é um pouco mais limitado a surface de trabalho dele. Então, geralmente, o que as empresas aderem hoje é muito IaaS. Então, eles pegam, criam uma máquina lá no SQL Server, lá no Azure, pega esse cara, joga um backup, restaura aquele cara, ou faz, geralmente, o que a gente vê? O cenário mais comum, quando você está indo para a nuvem, é database mirroring. Então, você pega... Engraçado, né? Você pega o backup, joga o backup full, começa a passar, chega uma hora do dia que ele fala, para o sistema. Você para, sincroniza o mirroring e vira para a nuvem. Então, a gente está com um projeto desse daí, mas para fazer a replicação, né, não tem uma limitação que tem que ser a partir do 2012, por causa do Always On, tá na One, a aplicação sobe 2008 não sobe em anos diferentes. Não, mas você está falando de Always On, aí é realmente diferente. No meu on-prime. Então, aí você vai... Minha base controlada. Isso, né? É isso, aí você vai ter que criar uma WAN entre eles, conectividade entre eles, passa esse backup lá para cima. Então, mas veja só, se eu tenho uma base de 1 tera aqui do meu lado, fazer um backup disso é 2 dias. Isso, beleza. Para passar mais uma semana. Isso. Aí eu subo o primeiro backup lá em cima. Isso. Aí eu vou ter que fazer uma replicação para poder pegar os logs diferenciais diários lá, certo? Isso. Pra completar. Isso. Só que para fazer isso, 2008 já suporta em um ano, assim? Sim, para você pegar aqui de baixo, você está falando em colocar? Sim. Tira o backup, vou sincronizando, passando aí, você vai ter esse tempo mesmo. O backup eu sei que sobe, e a sincronização? Os de log, não, porque aí você vai pegar os arquivos de log e vai colocar lá mesmo. Então você tem o trabalho não só do full de colocar, mas você tem que pegar todos os arquivos de log e colocar lá. Subir eles na mão, vai dar mão. eles um a um. Se corrompeu, perdeu o trabalho. Começa do full de novo. Ou pega o que não estava corrompido aqui e tenta fazer. Tá, tem algumas outras estratégias, mas essa geralmente é a que a gente mais usa. Por quê? Em 2012 é fazer pro Always On já direto, certo? Então, mas é um grande problema. Porque assim, também? rola, mas não é tão fácil. Assim, por quê? O que acontece? Agora, se eu estou falando de Always On, é uma ótima pergunta, tá? Eu preciso o quê? Eu preciso ter um AD. E aí, se eu já começo a ter um AD, eu tenho que planejar assim, meu AD está embaixo ou está em cima. E aí, se está em cima, eu tenho que colocar as 3 máquinas. E aí, quando eu estou começando a colocar as 3 máquinas, eu tenho que ter o DNS. Aí eu tenho que ter uma configuração dentro do Azure para que tenha compatibilidade de abrir porta, enfim. Entre os dois, acabou. Isso,
Só que, o que acontece? Quando eu estou pensando... Onde está o AD e o DNS? Não, não importa tanto. O problema é o seguinte, se você está trabalhando com a Always On, você tem que ter o AD. Só que nem toda empresa tem a capacidade de comprar um AD, um outro servidor IaaS ou na máquina para colocar um AD e fazer toda essa parte. Tá, então, geralmente... Além do Enterprise também. Além do Enterprise, que eu ia falar agora. De qualquer forma, o backup tem que ser feito, né? De qualquer forma, backup e restore, porque vai ser do meu jeito. Tem um cliente nosso, sei lá, 10 tera de base, Bem lembrado. fazer DR. Isso, Foi aham. um inferno, porque o DR tá, ó, o site principal tá num site, Uhum. tá no segundo tá center aqui em São Paulo, Uhum. e subiu o SQL Server do outro lado. Beleza. Só que as máquinas nossas eram 3 máquinas, uma com 34 cores físicos octa, então vai para 128 cores, Uhum. mais 2 hosts lá de 32 cores cada um, então tenho quase 200 e poucos cores de um lado e repliquei o ambiente para o outro lado, com mais 200 e poucos cores para o outro lado. Quando eu fui fazer a avaliação Do desempenho? Tá. Aham. Eu descobri que o 2012 era licenciado por core, em vez de ser por... Isso, porque antigamente era legal, né? Inviabilizou Isso. o 2012. Isso, porque antigamente era ótimo. O quê? Tive que colocar o Veritas no meio, para fazer a replicação na UAN. Ah, entendi. Você botou no meio justamente para não poder fazer isso. Entendi. Um middleware, No Midware. Uhum. fica tipo 1/3 do custo de licenciar todo mundo para 2012. Mas ficou ainda uma tristeza. Mas você tem problema na replicação? Não, replicou. Os problemas que a gente teve no começo foi que, como configurar o Veritas no Brasil não é um negócio tão simples, porque não tem tanto profissional, a própria Veritas também, o suporte não foi a contento, porque depois de um mês eu tive um problema de um dos links de replicação, um dos links do LAN to LAN, caiu 2 links, diminuiu a velocidade de replicação, o site B pensou que o site A tinha caído e subiu a SQL do outro lado. Aí foi 12 horas de desgraça. Mas no final das contas, como o nosso amigo falou ali, no final das contas é backup e restore, não tem o que fazer realmente. Vai ter que passar o backup e sincronizar o log. Depois disso, aí sim, a gente está conversando transferência no arquivo de log, mas antes disso, backup e restore lá para cima e vai ter que pagar esse tempo mesmo de passagem, não tem como. E aí, quando a gente começa a pensar na simplificação da cloud com SQL Server, o que a gente consegue ver? Então, a gente tem nosso ambiente on-premises, tá? Ou com a nossa cloud privada, ou propriamente no nosso ambiente não virtualizado, o que hoje é difícil a gente ter, né? Então, o que a gente vê hoje nos clientes aqui? Está todo mundo vindo para virtualização de SQL Server. E aí, claro, que tem várias melhores práticas, tanto para aplicação no VMware, como na aplicação em Hyper-V, enfim. Tá? E a gente tem nosso ambiente on-cloud. E aí, o que a Microsoft oferece, né, nessa minha camada de abstração de banco aqui? Então, eu tenho o SQL Server no Windows Server, eu tenho HD Insight, eu tenho o SQL Server numa VM, tanto ela virtualizada ou não, e aí você pode trabalhar com o System Center para integrar exatamente sua cloud privada com a sua cloud, e aí você consegue passar uma máquina na nuvem, controlar essas máquinas no System Center também, tá? E aí você tem o quê? Você tem o SQL Server Database como um serviço, PaaS, e você tem o SQL Server como IaaS. Então, máquina mesmo, SQL Server lá dentro, aí você pode escolher, né, Enterprise ou não, enfim, você paga por ela. Bem, e aí a gente começa a pensar em alguns recursos do SQL Server. Alguém já ouviu falar desse cara aqui? Backup to URL? Já? Legal. Não? Então, olha só. O que esse cara faz? Né? Então, introduzido no SQL Server 2012, é a capacidade de eu pegar no meu Management Studio e fazer um backup direto para a nuvem, tá? No próprio SSMS. Então, eu pego, configuro esse cara, simples, eu vou mostrar para vocês funcionando aqui, e eu jogo o backup lá dentro. Como eu também posso restaurar aquele backup. Então, geralmente, é que a gente tem hoje. Então, hoje a gente tem estratégias ou políticas de backup que nos fazem isso. Eu tenho o meu ambiente aqui on-premises e eu faço backup on-cloud, tá? O custo é razoável? É um custo bem razoável. É tão razoável o custo que, se eu pegar nos últimos 6 meses, a gente teve, acho que 45% das empresas justamente fazendo isso. Pela sugestão nossa, pelo custo, pela facilidade e pela redundância, é um dos pontos mais importantes dos caras moverem. Porque geralmente backup na empresa, você tem a rotina de backup, só que você expurga aquele backup geralmente, porque, cara, lotou. O que você faz quando lota um disco? A primeira coisa que você vai fazer é o quê? Eu vou excluir um backup.
né? Eu vou tirar um espaço de um backup, enfim. Então a gente tenta justamente minimizar isso aí. Já tem isso em 2012? Você falou que Tem no 2012, SP2? SP1. Esse aqui é SP1. Só que tem um management backup que eu vou explicar na frente que não era dele, tá? Eu vou explicar. Mas aí ele não joga no SQL, isso aí? Boa pergunta. Não, eu vou mostrar. Boa pergunta. E aí é ruim isso, tá? E o custo disso aí seria o custo do storage? Eu vou entrar e pedir Custo do storage, que é baixo, exatamente. Muito barato, tá? Claro que a Microsoft tem um Já bate exatamente você com... pegou algum cliente que tinha o backup corporativo decente mesmo e migrou para cima, por exemplo, a volumetria de dados é alta e o cara tinha fitas Tudo isso. com cofre de fitas em terceiro. Ele tinha backup, ele tinha backup local, backup numa máquina secundária, tá? E tinha backup de fita. E custodiada em outro lugar? Sim. Tirou, colocou na nuvem. Tá funcionando tudo na nuvem. E a base, o que a gente tem de total aí? Acho que os bancos totais devem somar, acho que aí 7, 8 teras. Tá? Então é bem considerável. Um dos clientes que a gente tem lá. Tá, então, o mínimo de gasto, a gente sabe que quem já trabalhou, já viu aqui, é muito barato trabalhar com storage, assim como o Glacier da Amazon, que é bem barato, só que a gente tem um problema no Glacier, né? Qual é? Alguém já trabalhou com a Amazon aqui? O problema do Glacier é uma fonte muito barata de storage, só que tem um pequeno problema. A banda é limitada. Então você grava, mas na hora que você vai tirar o restore, a taxa é muito pequena, tá? Perfeito. E você ainda tem que ter uma espera de arquivo para isso. Tipo isso, exatamente. Opa, calma aí, quero restaurar. Abre um ticket, espera um tempinho que eu vou voltar para você isso aqui. Tá? Georredundante ou não, mas geralmente a gente paga pelo georredundante, sem provisionamento, sem gerenciamento, acesso remoto e eu já controlo no SSMS. Já controlo no meu próprio SQL Server, eu já controlo isso aqui. Tá? Eu vejo a pasta, eu deleto a pasta, eu trabalho com ela. Né? Vamos ver se isso aqui realmente é verdade. Então, qual o lado positivo? Eu estou no meu TSQL, crio uma rotina que vai fazer de tanto tempo para pegar um backup e vai jogar lá. Simples. Dessa forma. Tá? Não tem nenhum mistério em relação a isso. Vamos ver isso aí funcionando, então. Eu vou disponibilizar os scripts no meu blog, então vocês podem pegar lá, já está tudo certinho. Tá? Então, aqui, ó, dá para ver bem aí, né? Então, eu vou dar uma olhada nas minhas credenciais no SQL Server, tá? Então aqui, vou selecionar o master, credencial, deixa eu só ver se eu tenho alguma credencial, não tenho nada. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar uma credencial com uma identidade e com um segredo. E o que é isso, Luan? Isso aqui é o seguinte, vamos lá no Azure e vamos dar uma olhada como isso funciona. Então aqui no Azure, olha só, eu criei um storage. Esse storage ele se chama storage dados SQL, tá? E dentro desse storage, ele tem um container, onde eu vou colocar realmente as minhas informações, tá? E dentro desse container, o que eu tenho? Eu tenho os keys. Esse é o meu secret, ó. A primary access keys é o meu secret lá. Então, eu só vou pegar, copiar esse secret, colar lá. E vou pegar o nome do meu storage e vou colocar lá. Só isso que eu preciso fazer. Então, olha só, voltando lá, identidade, storage de dados SQL, que é o nome do storage que eu acabei de criar, e o secret é aquela minha chave grandona. Tá? Então, eu vou criar esse cara como uma credencial no SQL Server. Vou verificar, então agora eu tenho uma credencial que foi criada, enfim, tá? Com a data. Beleza. E agora o que eu vou fazer? Gente, olha que legal. 3 linhas de comando. Então eu vou aqui pegar um backup database, só que agora é to URL. URL, tá? Vou passar o que é isso aqui? https://storagededados.blob.core.windowsnet. Isso aqui é o padrão, porque eu estou utilizando o que aqui? https, o nome do meu storage, a extensão do blob, geralmente, que é o container, barra a pasta que tem lá que eu criei, tá? Então, dentro do container lá, aqui, ó, dentro desse container, tem 2 containers lá, ó. Um dos containers lá dentro é esse carinha aí, ó, SQL Server Backup, olha lá. Pronto. Passei esse cara, e aí eu vou passar o nome que eu quero, ó. Demos, que é o nome do banco de dados, com a data de hoje, tá? E aí,
Agora, para que eu consiga fazer isso, eu tenho que passar o quê? A credencial para ele validar. Então, ele precisa validar, verificar se isso está correto internamente, tá? E eu vou passar o backup para lá. Então, vamos lá. Vou passar o backup. Beleza. Nesse momento que eu estou fazendo o backup aqui, eu consigo visualizar no SQL Server, tá? Em Azure Storage, os containers que eu tenho criado. Então, se eu der aqui um update, aqui, um refresh, eu tenho lá, lembra lá o container que eu acabei de falar para vocês? Ó, tem um container lá que eu criei, ó, SQL Server Backup. Ó quem está aqui. Esse cara já está na nuvem. Tá? A gente dá uma olhada aqui. Esse cara está aqui dentro. Então o backup está aí dentro, guardado, geo-redundante, enfim. Então, o que a gente começa a brincar com isso aqui? Então a gente começa a fazer rotinas, né? Que fazem de tantas em tantas horas, pega o backup e coloca lá. Só que é um pouco chato, né? Porque eu tenho que excluir, então eu tenho que entrar, eu tenho que fazer uma rotina em PowerShell para excluir, eu tenho que ir no dedo excluir esse cara, eu tenho que criar o SQL Server Agent com várias configurações, se eu tenho vários bancos de dados, eu vou ter que fazer um script customizado para fazer isso, né? E aí, o que aconteceu no SQL Server 2012 ServSpec 2, tá? Os caras falaram, não, isso aqui vamos tentar fazer de uma outra forma. Só mostrando para vocês que o restore é a mesma coisa, tá? Então, eu vou restaurar a mesma coisa. Só que agora, eu vou fazer o quê? From URL, tá? From URL com a credencial, aqui não mudou nada, e que eu vou utilizar meu próprio comando de restore. Então, eu vou voltar ao banco de dados de lá, estou puxando de lá para cá. Tá? E aí, esse cara demorou 1 minuto e 32 no meu último teste. Tá? Deixa ele restaurando aí. Bem, então os caras começaram a falar, cara, legal, tem aquisição e muita gente utiliza esse tipo de aquisição porque não conhece esse cara que eu vou mostrar daqui a pouco. O que é esse backup Windows Azure Tools? Então, o time, né, como tinha SQL Server 2005, 2008, 2012, eles queriam fazer exatamente isso, ter essa possibilidade de colocar 2005, 2008 também na cloud. Então, eles criaram uma ferramenta que está no Codeplex, vocês podem entrar lá, que eles fazem para 2005, para 2008 e para 2012. Tá? Então, é a mesma coisa. É uma ferramentinha onde você passa as credenciais, enfim, configura, pede para gravar, ele tira o backup e coloca lá na nuvem para você. Justamente pela habilidade de você poder trabalhar com essas versões. Né? Coisas que você não conseguia fazer no 2012, só teria o 2012 para fazer isso. Então, a ferramenta já te possibilita que você faça isso. Né? Além de que você pode criptografar, que agora no SQL Server 2014 você já tem a criptografia do backup. Já não, né? Tem a criptografia do backup, mas aqui ele já também fazia essa parte de criptografia do backup. Então, o lado positivo, criptografia local, e eu consigo fazer backup para a cloud também. Tá? Local, porque você poderia utilizar a criptografia no seu arquivo local. Beleza, e aí eles entram com o que a gente chama de Managed Backup to Windows Azure. Ou Microsoft Azure, né, na verdade. Então, qual é a vantagem aqui? Existe agora um mecanismo inteligente que, pela quantidade de VLFs que tem calculado dentro do arquivo de log, ele sabe que está na hora de fazer um backup de log. Olha que legal. Então, você tem um algoritmo implementado que ele olha para aquele banco de dados. Então, quando você está tendo a inserção nos arquivos de log, ele sabe que ele está ocupando. A gente tem aquela melhor prática de 100 VLFs na hora do crescimento do arquivo. A gente tem algumas configurações que ele identifica que você está tendo muito peso naquela hora, ele tira o backup para você automaticamente e guarda. Tá? E ele começa a fazer o backup e a política. E detalhe, tem retenção. Então, você configura assim, eu quero que retenha o backup por 15 dias. Automaticamente ele vai lá, exclui aquele backup da nuvem para você e tira. Tá? Então, nada mais é do que procedures que configuram para que você possa fazer isso. Então, no final das contas, backup full e log, não suporta diferencial. Tá? Geralmente utilizados para médias, né, e pequenas empresas. Por quê? Porque aqui você não controla o log. Né? Então, aqui você não tem. Então, assim, você está trabalhando com uma base, que imagina, uma base gigantesca com centenas de milhares de requisições por segundo, talvez vai te gerar uma carga gigantesca de arquivo de log. Aí já é melhor você trabalhar com URL. Queria também, mas não. Tá? Não. 2012 é ServSpec 2. Tá? Já funciona já. E aí eu tenho automação e agendamento, né? E detalhe, nada pelo SQL Server Agent. Tá? Trabalha aí
na ponte da inteligência e da automação do backup. Então vamos ver se isso aqui funciona também. Vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, deixa eu voltar lá. Vamos ver se o meu restore já acabou. Opa! Ah, já tem um criado. Aqui, ó, local, database, demos, restore file only. Já tem um cara restaurado aqui, tá? Mas vamos lá. Então, deixa eu só setar aqui o ambiente, se eu já não setei. Conectar na minha instância. Beleza? Deixa eu verificar se eu tenho master. Beleza. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma master key. Tá? E aí aqui eu vou passar um password para essa master key. Então, eu vou criar minha master key no SQL Server. Vou criar um certificado também. Então, eu criei a master key, criei o certificado. E agora, eu vou criar a credencial. E que credencial é essa? É aquela mesma credencial que eu tenho lá no outro servidor. Que é o quê? Apontando para o local do storage, a chave e só isso. Tá? Beleza, então vou criar essa credencial aqui. E agora eu tenho master, certificado e credencial. Então, se eu der uma olhada aqui, aquele mesmo tipo de credencial que eu tinha criado antes, ó. Tá? Tá aqui, esse cara. E aqui eu tenho o quê? Habilitar o Smart Backup na instância. Então, a primeira parte é habilitar esse cara na instância. Então, nada mais é do que um MSDB, uma procedure no MSDB ali, ó, que fala, ó, habilita o backup, a retenção desse backup é de 30 dias. Qual a credencial que você vai fazer? Exatamente aquela credencial que eu acabei de criar, que me refere àquele local no storage. Tá? Então, tá aqui o nome da credencial, qual o tipo de criptografia que você vai usar, o certificado você não criou? Você vai criptografar pelo seu certificado. Tá? E quem é o cara? Que é exatamente o cara que eu acabei de criar, o meu certificado. Então, aqui eu estou habilitando e falando o seguinte, olha, eu vou habilitar esse cara nível instância, ok? Então, habilitei esse cara nível instância. Aí ele fala o seguinte, olha, você fez esse tipo de configuração, ele ainda não está funcionando, você só habilitou esse cara, tá? Então ele te passa aqui uma mensagenzinha do que é que está acontecendo. Está tudo ok até aqui, nenhum tipo de problema. Agora eu venho aqui e agora eu vou setar ele o quê? Eu habilitei ele na minha instância, agora eu vou habilitar ele para aquele meu database específico, que eu quero que seja backupeado dessa forma, tá? Então, olha lá, Smart Admin Set DB Backup. Então, qual é o banco? Se está habilitado, lógico, a retenção desse meu backup, você pode sobrepor. Você lembra lá? Na instância é 30, mas eu posso sobrepor para cada um, pode ter uma configuração específica. Para o banco Demos Azure Summit é 15 dias, para o outro banco de dados é 10 e assim por diante, tá? A credencial, a criptografia, o certificado, tá? A criptografia e o certificado, assim como aquela outra forma. Então você só está passando o quê? Você está criptografando esse cara e garantindo que você está exatamente indo para aquele tipo de segurança, tá? Então, beleza. Cheguei aqui, vou agora habilitar esse cara no banco de dados. E vai mostrar aqui exatamente uma mensagem parecida, então que você deve backupear o seu arquivo para não que você perca o seu certificado, enfim, para que você não tenha problema nessa parte. E aí você vem aqui e tem uma procedure específica que se chama Smart Admin FN Backup DBlog. Na verdade é uma DMF, né? Então tá aqui, ó, a configuração que você fez. Então qual o nome do banco, qual a credencial, retenção desse cara e para onde ele está indo. Tá? Então ele está indo lá para o storage de dados SQL.blob Core Windows .NET, tá? .NET. Beleza. Visualizei esse cara. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o trigger, né? Então eu vou fazer um gatilho nesse cara para que ele comece a fazer esse backup de log aí para mim. Tá? Então vem aqui, nesse cara. Vou criar uma tabela. Já está criada. E eu vou começar a inserir valor aqui dentro. Então, vou inserir um bocado de registros, depois eu vou inserir mais, para quê? Para que ele veja que o log está sendo marcado e que provavelmente ele começa, cara, o log está sendo marcado, o meu Smart Backup está funcionando, o que eu vou fazer? Automaticamente já vou tirar um backup e já vou mandar para a nuvem. Então, esse mecanismo tem. Inclusive, no MSDN tem
Na verdade não tem um algoritmo, mas tem a parte explicando de quais são as partes que são seletivas para que ele faça o backup ou não. Então tem alguns thresholds que ele tem para que ele tire esse backup de log ou não, tá? Então inserir aqui, vou fazer mais uma remessa aqui de inserção. E aí a ideia é que ele faça. Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês, tá? Depois ele vai pegar e vai mandar esse arquivo para lá, para cá, ó. Então ele vai criar, vamos ver se ele já criou aqui. Ele ainda não criou, mas vai criar. Ele pega o nome da sua instância, tá? Então ele já cria o container lá com o nome da sua instância. Ficou bem aqui não marcado, ficou horrível, tá? Então ele marca aqui com o nome da sua instância, né? Então foi exatamente o nome do meu computador, o nome da instância. Ele começa a botar os backups aqui dentro, tá? Diferente do outro. Então qual a diferença entre eles? Eu uso esse cara aqui quando eu tenho um ambiente de pequena e média empresa porque eu não quero sobrecarregar essa utilização de backup dentro da nuvem. E utilizo o URL, por quê? Porque eu posso programar de em quantas horas eu quero fazer isso, né? E eu escolho qual é o horário realmente que eu quero utilizar esse cara. Vamos ver se ele fez. Ainda não. Tá? Então ele vai jogar, a ideia é que ele jogue aqui para a nuvem, dentro desse container aqui que apareceu aqui agora. Tinha um só, ele já criou esse container porque você habilitou esse cara que funcionasse lá dentro. Mostrei para vocês, então. E aí, quando a gente está falando de IAS, eu vou trazer aqui agora os cenários que a gente utiliza no dia a dia, tá? Quais são os cenários que eu tenho de IAS com SQL Server, que eu posso utilizar e brincar com ele aí, tá? Então, SQL Server no Microsoft Azure, alta disponibilidade com Disaster Recovery, então é uma das opções do time quando a gente está sugerindo para o cliente hoje, uma das sugestões sempre é, seu ambiente está na nuvem? Não. Por quê? Tá? Então, porque é uma instituição financeira, eu não quero colocar meus dados, por causa de segurança, não sei por quê. Me dê uma proposta, me mostre por que é melhor estar na nuvem ou não, enfim. Tá? Então, vai de cliente a cliente. Mas tem muitos clientes hoje, eu vou falar para vocês que acho que 70% dos nossos clientes estão todos na nuvem. Todos utilizam nuvem. Ou Microsoft, ou geralmente entre os dois players é Microsoft ou Amazon. Tá? Então, você geralmente tem os servidores todos lá. Então, você acessa, a gente acessa e faz toda essa parte de troubleshoot, de manutenção, de configuração, tudo nesses caras. É difícil a gente acessar um ambiente onde as máquinas estão realmente locais, tá? E não virtualizadas. Então, o que você tem hoje é máquinas também que têm alta disponibilidade entre os dois. Tá? Que eu vou mostrar alguns cenários aqui. Georredundante, né? Agora. E a gente garante o quê? 99,95 minutos por mês. Claro que é menos de 22 minutos por mês, mas eu posso ficar off durante um tempo. Tem empresas onde eu consigo deixar isso e tem empresas onde não posso deixar isso. E para que isso não aconteça, a gente começa a ver alguns cenários aí de utilização da nuvem com o seu on-premises e quais são as formas que a gente tem de utilização desse cara. Tá? Então, geralmente são esses quatro aqui que a gente tem, que é Always On, tá? Do SQL Server, Database Mirroring, que foi marcado como deprecated no SQL Server 2014. Vai ser depreciado? Vai, né? Eu tenho fé também. Tem gente que usa, mas vai. Tem gente que usa, muita gente usa isso aqui, né? Assim, vai ser depreciado, tenho certeza que vai, justamente pelo Always On, mas eles vão ter que ter uma solução que o Always On não tem. Que é exatamente eu poder ter a habilidade de fazer, por exemplo, cross-domain, coisa que eu não consigo fazer no Always On. Eu preciso ter um domínio obrigatoriamente para ter um Always On. No Database Mirroring, não. Tá? Eu posso fazer um database... Uma iniciativa para ver se derruba um pouco a pirataria, porque aí para licenciar a lata no 2012 fica inviável se o cara tem máquinas grandes, né? Aí o cara acaba indo para a nuvem, que aí o cara vai pagar o certinho lá também, entendeu? Eu tive um problema disso. Eu precisei ir para o 2012, a gente não foi, do tamanho das máquinas. Inviabilizou o custo, que é... Mas... 2012 mudou o licenciamento, é pro core. Você podia, por exemplo, como a gente já fez também em empresa, você ter uma máquina que você não pode licenciar todos os cores, você licença. O que você faz? Você pega, virtualiza o SQL Server e só joga para ela que você pode colocar, escalar no core. Então, mas veja... Mas É que qualquer eles máquina propostam, hoje né? precisa ser licenciada. Não. Isso aí. Mesmo nó passivo. Mesmo, antigamente não, era ou não? Antigamente Não, né? 2008 eu podia ter, né? 2008 é por instalação que licencia. Não, sim. É que 2008 você não
Sa- Não conta mais, né? Você não compra mais. Building cluster, né, que não licenciava o nó passivo. Isso, não licenciar. Agora é obrigatório. Porque ele pode utilizar o ISON e fazer. Na verdade é uma limitação técnica. Assim, o que acontece? Existe uma regra no licenciamento que diz que você pode movimentar a tua máquina a cada 90 dias. Então, digamos que caiu o teu nó principal aqui, o teu nó ativo, você movimenta para o nó passivo, 90 dias, você não pode voltar a ele antes de 90 dias. Ah, não pode voltar? Não pode. Porque você só pode movimentar uma vez a cada 90 dias. Então, por isso é que aí eles esclareceram dizendo, você tem que ter software assurance no teu nó passivo para poder fazer isso a qualquer momento. Porque uma das vantagens do software assurance é você poder movimentar dentro da farm de servidores. Coisa que você não tem quando não é Coisa que assurance. você não tem quando você não tem SA. Em 2 clientes nossos lá, tem casos mais complexos, né? Eu tenho, vamos supor, um cluster de 3 máquinas, de um lado, um site A, que é o ativo. Esse cluster de 3 hosts, né, tem 200 cores. E o DR foi comprado 200 cores também, do DR, porque é alta disponibilidade. Só que o que acontece? Para fazer a replicação online, tudo bonitinho, eu fiz a VLAN estendida, não rola. No 2008 não rola, porque os links não aguentam. Eu tenho base de 700 GB, base de 1 TB. Uma das máquinas que a gente tem 1 TB de memória RAM. Sobe a base toda para a memória RAM. É 99,9% de query na RAM. E aí, quando for instalar o DR, vamos subir em 2012. Pega o licenciamento por core. Aí foi para as picas lá o valor. Aí Você usa o Enterprise? Enterprise. Não, porque o nosso caso tem que ser mais cara. Tem que ser mais cara, né? Porque o caso tá 64 GB de RAM na standard. Não, Na 128. 128 agora? não, mas é que o tamanho das bases, né? O tamanho das bases nossas é muito grande. Não, mas então, é só por funcionalidade, porque poderia. Base de Aí, o que aconteceu? A gente precisou ir para um middleware de replicação, porque a gente não foi para 2012 por conta do custo de funcionamento. Você está replicando por hardware. Você Não, coloca replicando por Tá software. aplicando pro software, middleware. Tá botando uma coisa no meio. O middleware da Vegas. Aí, só que é o seguinte, cara, é o próprio inferno na Terra, cara, porque o negócio, aqui no Brasil tem pouco profissional, os caras que tem não são tão especialistas. A gente teve um problema muito grave lá, no primeiro mês de DR, a gente precisou fazer o teste do DR. Quando virou pro outro lado, a base subiu, belezinha, só que o site A aqui, que era o ativo, pensou que tinha caído e subiu. Aí foi um inferno para descobrir o que era. Depois de mais um outro mês, caiu são 4 links de perguntas diferentes para manter tudo bonitinho. 2 links caíram. O Veritas pensou que arriou a base do site A para o site B e subiu a site B. Tá, vamos lá. Vamos lá, só pra focar aqui, pessoal. Vamos voltar aqui, ó. Vamos aqui. Tá? Depois a gente discute isso aí fora. Então, uma das táticas que a gente utiliza é always on, na nuvem, tá? Então a gente está fazendo aí a cloud híbrida. Como? Eu tenho um tunelamento entre o meu Windows Microsoft Azure e o meu carinha aqui. Agora sim, eu posso ter o domínio aqui, como eu posso ter o domínio aqui. Tá? Geralmente, o que você vê? O domínio aqui. Tá? Porque se você bota o domínio na nuvem e você já tem toda uma infraestrutura aqui que te comporta exatamente o domínio, aí o pensamento da infraestrutura é ter o quê? Alta redundância do domínio. Porque se eu coloco o meu domínio aqui em cima e acabou. Né? Então a gente pode ter aqui em cima? Pode, mas é replicação do de baixo. Tá? É o que a gente vê hoje no cenário comum. Então a sugestão nossa, do nosso time, é exatamente trabalhar o quê? Síncrono aqui dentro, lógico, né? Por que não? E aqui fora, assíncrono. Tá? Então, a gente geralmente trabalha dessa forma quando a gente tem o quê? Domínio, posso ter um domínio. Por que geralmente a gente não vê domínio? Porque geralmente o cara chega lá na infraestrutura e fala assim, lá no Azure, ou chega na Amazon e fala, cara, me vê 5 máquinas distintas, IPs diferentes, cada um faz alguma coisa. Não necessariamente eles estão no domínio. Né? Então, por isso que geralmente a gente não consegue colocar o always on. Mas teoricamente você pode pôr um servidor de AD qualquer lá na Azure lá e vai atender. Pode. Furar um read-only do meu controle, por exemplo. Uhum. Só faz fazer. uma tarefa de estar disponível. De estar disponível. Mas aí você entende que teria que esse cara estar aqui? Porque minha nuvem pode ficar indisponível. E se ela ficar indisponível, isso aqui tudo cai. Vou ter problema. Não pode ser assim. Boa pergunta, pode ser.
Boa pergunta. E geralmente a gente vê aqui síncrono, mas a gente faz assíncrono por algumas causas. Primeiro porque quando a gente fala que está dentro, a gente não sabe onde está esse secundário, né? Então concordo. Posso segurar a transação, né? Até Posso. Né? Então assim, para você garantir um síncrono, geralmente é num ambiente onde você geralmente tem dentro do mesmo datacenter, aí você paga um síncrono, tá? De olho fechado você paga um síncrono. Agora, Tem garantia de que a rede não vai cair. aí vem, né? Aí assim, vamos lá. A rede não cai? Não. Storage é redundante? Não. Então aí você começa a ter problema, né? Aí geralmente o que acontece? Se você tem um cluster aqui dentro desse cara, um always on com cluster, uma das táticas que a gente faz é o quê? O cluster fica aqui, mas a gente tem uma máquina separada num outro hub, não é no storage, é num disco local, numa outra régua, num outro local. Para que assim, se cair o meu storage e meu storage não tem redundância, e geralmente é muito difícil você ver um storage ter redundância, e pode cair, tá? Pode corromper, você pode ter uma perda de disco, enfim. Você tem o seu ambiente ali que é o disco local que segura para você por um tempo. Tá? Então, é uma das estratégias. Então, geralmente, quando você vai no cliente, o cara fala assim, você tem storage redundante? Não. Então, assim, vamos pensar o seguinte, por que eu vou colocar duas máquinas em always on dentro do mesmo storage se o storage cair? Assim, o que vai me adiantar? Não me adianta. Assim, vai me adiantar para o quê? Patch, mover um servidor entre o outro, tirar o alívio do estresse do servidor primário e secundário, mas recuperação de página. Agora, assim, pelo propósito do always on, que é ter alta disponibilidade, se eu posso perder no storage, então eu prefiro ter uma máquina fora dessa estrutura com um disco local que me suporte isso. Tá? E aí a replicação lá fora é assíncrona. Segura a transação. Não, segura a transação. Quando a gente fala de transação, abriu... Não, fez transação, abriu a transação, não fechou, vai ficar no resto do ano. Porque no Vectors tem essa opção de você segurar ou não. Aí depende do que você configurar, entendeu? Sim, mas no always on é o seguinte, quando você fala de transação, quando você fala para mim transação aberta, o que vem na cabeça de todo mundo é begin transaction aberta. Ela fica, vem na minha cabeça assim, tá aberto. Ou seja, não vai fazer commit nunca, aí não vai vir para cá para síncrono ou assíncrono de alguma forma. Não, quando eu der o comando de commit, ele vai depender de sincronizar e fazer o checksum ou não vai depender, entendeu? Essa é a pergunta. Não, beleza. Aqui no síncrono vai. Porque se você tiver latência, aí você foi para... Por isso que nunca a gente vai colocar assim, eu digo que nunca é muito tempo, mas eu nunca colocaria. Eu não colocaria, nunca. Tá? Mas assim, em geral, você não recomendaria utilizar o always on? Vamos dizer assim, Você viu que... Não, pelas dependências que tem nele. não, muito pelo contrário, eu recomendo, é do caramba. Assim, é o melhor do mundo, não é? Você tem um cluster sem ter cluster. E você tem um cluster com cluster que é de um cluster. Então, assim, é o supra-sumo do negócio. É que você pôr síncrono na nuvem, você está dizendo para a tua aplicação esperar que ele dê o commit na nuvem e volte para você. Porque se não der o commit na nuvem, a sua aplicação tá parada. Timeout lá pra cima, entendeu? Aí você imagina, você tem uma Não, mas latência alta, Né? Mesmo estando nos Estados Unidos, a latência lá é animal, mas mesmo assim os caras pagam assíncrono. Agora, assim, tem alguns cenários que o cara fala pra mim assim, tá, mas eu quero síncrono. Eu quero que o cara coloque o dado e o cara pesquise do outro lado. Aí você já está falando de um ambiente de shard, ou de um ambiente múltiplo, onde você tem vários SQL servers em vários locais. Aí a estratégia já é uma outra estratégia. Aqui a ideia é de alta disponibilidade e disaster recovery. Tá? Essa é a ideia. O que... Tem a bufferização que acontece ali no meio, e a latência da bufferização é alta, vamos supor, no meio de um desastre. Qual que é o downtime para ele acabar de bufferizar e subir para o outro lado? Quer falar? Tá, a gente tem downtime. O único downtime que existe é a requisição da aplicação. Essa morre. Então, se você estiver chegando uma requisição da aplicação e mover o failover, deu um failover, essa conexão cai, mas o servidor continua up. Você não percebe que esse servidor caiu ou não. Como que isso funciona? Vamos supor, tive um desastre no local. Estou replicando aqui, tá assíncrono replicando, certo? Tem buffer aqui. É isso que eu ia falar agora. Aí o que ele faz? Caiu esse cara. Ele sabe qual a trilha na marcação do VLF do log e o que aconteceu. Então, qual é o tempo dele? Pegar esse cara, sincronizar do outro lado e falar que ele é o primário. Tá? Isso é alto? Depende. O tempo do cara é
Depende da latência. Depende da latência, depende da transação. Se ele fez, por exemplo, um booking... Não vou falar booking porque aí beleza. Vamos que ele fez um insert gigantesco de 10 gigas. Você vai esperar isso sincronizar. Depende, entendeu? Depende. Mas você vai ver esse cara up. O servidor vai estar up. Claro que ninguém é doido de fazer um insert de 10 mil linhas. Não é, mas assim... assim, fala que não e fala, cara, concordo, mas o usuário leva... Então, mas a gente pensa que não, mas eu tenho cliente que o serviço de alto tráfego, né? Aham. Então, são várias pessoas ao mesmo tempo fazendo insert. Então chega num volume desse. Chega num volume grande, né? Aí você começa a ter estratégia para isso, mas assim, pode acontecer. Então, não é uma ciência exata, né? Não é ciência exata. Mas você vai ver do outro lado o cara read only funcionando até que ele mova para ele ser reconhecido como primário. Aí converte. Converte. E o outro cara deixa. E ele tem... E fala assim, tá lá. Tá lá. E vamos supor que esse cara está desligado. Esse cara ligou. O que acontece? Nada. Esse cara começa a sincronizar e fala, olha, eu estou legal, estou sincronizado, estou saudável. Você quer voltar? Aí tem que fazer essa manual. Aí você faz exatamente um failover, tá? Se você quiser. Bem, geralmente o que você vê hoje bastante, tá? Então, assim, o que o nosso time trabalha? O nosso time vê mais database mirroring do que propriamente o always on. Mas claro que eu gostaria de ver o always on, logicamente, por todos os fatores, né? Eu sou cluster, eu sou database mirror, eu sou log shipping no mesmo recurso e com cluster ainda, tá? Então eu sou tudo dentro de um recurso, então eu quero ver isso aqui. Mas geralmente o custo operacional disso, o custo de desenvolvimento disso, o time do cliente, a aquisição de máquina, tudo, às vezes quando você começa a falar que você tem que ter o AD, você tem que tomar cuidado com o AD, você tem que ter as máquinas dentro de lá com gel, geralmente a gente vai utilizar esses gels, porque se eu estou partindo para um tipo de solução dessa forma, eu tenho que ter o tunelamento, eu tenho que fazer a validação do cluster com nó lá de cima, então assim, não é uma configuração easy, tá? Não é nada muito by design, não. Tem uns putinhos de... Nunca é easy, concordo. Concordo com você, concordo. Verdade. Não é coisa de menino, né? Verdade. Não é aquilo lá que você google 5 minutos e fala, achei, pega o... né? Concordo. Geralmente você está vendo isso. Um database mirroring com high performance, ou seja, você não tem failover automático, tá? Seu failover é manual e você tem domínios cruzados, ou seja, uma máquina tem domínio e outra não tem, independente, as duas são de domínios diferentes ou elas não têm domínio, indiferente. Tá? Então você tem um certificado cruzado, você tem um certificado que você coloca nesse servidor aqui para esse usuário, validar aquela minha conexão, esse certificado com esse cara, eu fecho um protocolo de comunicação entre eles e me comunico. Isso o Always On não oferece. Ainda, mas vai oferecer. Muito. E assim, tem que tomar um cuidado muito alto com o seu link de Também. Porque Seu link. no meio do desastre, o idioma para o espaço também. Também, você pode ter talvez um outro link. Só que isso não existe, na real não existe, mas tem que tomar cuidado. Eu não sabia que ele tinha assim também. High performance é ciclo. Tinha. High performance. High performance seleção. Todas? Todas. Aí tem um lado seguinte, tem o miau, né? O miau é o seguinte. Não sei se você já fez um miauzinho. Você cria um script aqui, que ele olha DMV e fica perguntando para a DMV o seguinte, ó, qual o estado do meu mirroring? Qual o estado do meu mirroring? Ou seja, eu crio um witness dentro do meu secundário. Tá? E esse meu script é capaz de ver a DMV e quando acontece um problema aqui, eu sei que o status da DMV mudou e o que eu faço? Eu faço um failover para esse cara e sincronizo. Porque aqui, quando é high performance, eu tenho que mudar o modo de comportamento entre eles quando eu vou fazer o failover. Eu tenho que falar que ele ele sai de alta performance para sincronizar o arquivo e depois eu tenho que mover o nó. Tá? Mover de um para o lado para o outro. E aí esse script fica vigiando. Então dá para você fazer uma forma... Nesse caso, por ser high performance, eu não tenho outra máquina vigiando esse cara, porque se eu quisesse alta disponibilidade realmente, eu teria que ter uma outra máquina aqui que a gente chama de witness, que fica ou um file share, para ficar... Isso, caiu. É o testemunha. Isso. Caiu, move. Ele é uma outra máquina. Outra SQL. Ou um file server. Eu nunca fiz com file server, mas tá. Essa é a realidade, nunca fiz. Né? Faz sentido. Eu só tô falando que eu nunca fiz, mas faz sentido. Tem também de monitoramento, o cara vai saber. Isso, exatamente. Isso daí, você vai fazer na mão. É um heartbeat, é um ping, velho. Ele fica fazendo um ping
Mas serve aqui um ponto CHK, como lá, um VDB lá pra ficar... Tipo uma extensão e fica vigiando esse cara. Exatamente. Aí você perde o failover automático. E você pede failover. Aí o que eu faço? Eu crio um script, porque eu já tive esse problema. O cara, não. Eu te passo. É interessante o script. Aí eu fico consultando DMV aqui, de 5 em 5 segundos, a DMV, o status da DMV. Então, aí eu listei todos os status. Quando acontece alguma coisa nesse cara aqui que muda o status para tal status, eu sei que esse cara caiu. Então, automaticamente, ele volta, bota para alta disponibilidade, sincroniza o log, me dá o ok na DMV, a DMV muda de novo, eu vou, faço o failover e verifico se esse cara funcionou. Aí esse cara está aqui agora. Aí depois eu tenho um manual que eu clico, volta o failover, ele volta para mim. Se tiver um banco de, sei lá, opera para sincronizar, na hora que eu ligo isso, ele afeta o banco aqui, principal? Depende tudo da quantidade de log. Eu entendi. Se o banco vai ficar up ou ele não vai ficar up. Ele não vai ficar up. Ele vai estar em synchronizing. Ele vai estar sincronizando. Então, nesse momento que ele está em synchronize state, ele não faz nada. Você está com a aplicação off. Tá? Não conecta. Log shipping, tá? Agora, uma das estratégias, que aí realmente aqui eu vou ter que ter uma VPN. Tá vendo que aqui não tem uma VPN tunnel? Por quê? Tá vendo que aqui tem e aqui não tem? Por que não tem? Aqui é um protocolo. Eu estou trabalhando num protocolo aqui dentro. Aqui eu não estou trabalhando com protocolo. Aqui eu realmente tenho que ter um link entre eles, porque o log shipping trabalha onde? No SQL Server Agent. Então eu tenho que jogar no share, pegar esse cara, sincronizar e colocar lá do outro lado. Uma estratégia que a gente utiliza bastante é database mirroring mais log shipping. Por quê? Porque eu tenho duas visualizações da minha base. Eu tenho a visualização da minha base de 5 minutos antes e a minha visualização de base menos 12 ou menos 24 horas. Tem clientes que gostam de ver isso. Ah, eu quero uma base de leitura do dia anterior, D-1. Aí ele vê no log shipping. Ah, eu quero ver instantâneo. Ele vê no database mirroring. Então aqui na mesma conexão você tem um indo, esse banco indo para esse outro lado com o mirroring e esse banco indo para o outro lado com log shipping. Você tem os dois caras. Tá? Aí a gente começa a mesclar, dá para mesclar a tecnologia, né? Então você pode mesclar cluster com database mirroring, replicação com cluster, enfim, você começa a brincar com esses caras aí. Ou propriamente o backup de on-premises lá dentro do Blob Storage, que é o que a gente fez de backup para URL. Tá? Acho que a gente deve ter só mais 2 minutinhos. Data Files para Windows Azure, para Microsoft Azure. Né? Então aqui a ideia é o quê? Tá? A ideia é ter o arquivo de dado e de log lá no Azure. Tá? Nunca vi ninguém utilizar, lógico, tá? É muito novo, mas tem algumas partes de administração e de como utiliza bastante interessante. E outra que antes mesmo de 2014 ser lançada, ele já possibilitava Delayed Transaction. Alguém já ouviu falar disso aqui? Delayed Transaction. Então eu posso comitar no arquivo de log, né? Então escreve no arquivo de log e vai embora. Comando completado com sucesso e o SQL Server está lá, só que não comitou. Garantiu ACID? Memória ou no log? No log. No log. Eu tenho uma procedura de 10 milhões de inserções, que é um TXT básico que eu posso perder esse cara. Eu mando ele como delay de durability, ele fica gravando e eu continuo minha vida sem parar o impacto da minha transação. Memória e dá ok. Ele não precisa gravar no, ele não grava no log. Tá pro log? Grava no buffer, dá ok. Log. Log. Direto pro arquivo log. Log. Não, vai acontecer o mesmo processo de ir pro log. O processo é o mesmo. Quando eu faço um insert, ele vai para cá, eu espero gravar para depois falar ok. Aqui não. Grava. Aí ele fala, começa a gravar. Tá gravando e fala, beleza, continua a vida. Só que ele vai pilhar. Só que se cair esse banco... Só que se cair o banco, você perdeu o trecho dos logs. Você grava no log. Ele vai E vai empilhar e reza pra funcionar. Eu tô botando isso aí em produção. Aguarde por vir, né? isso aqui, para alguns cenários, é muito legal. Pior do delay transaction. É, se você... Então, Entendeu? Então, se der merda, reprocesso. aí todo mundo chegou e fala assim, cara... Você não pode garantir que ele deu o commit. Exatamente. Tipo, se você não pudesse garantir só na hora que cai o SQL, caiu porque caiu o servidor, beleza, é uma coisa que acontece. Agora, eu tô lá fazendo, fiz um delay transaction, aí eu preciso desligar o SQL. Desliguei, mesmo assim eu não garanto. Não garanto. No meu cenário eu consigo fazer isso aí. Aí, ó, isso é... Eu tenho um cenário. Quando esse cara lançou aqui, todo mundo, caramba, que merda, né? Que coisa ruim. Não, tem alguns cenários que excelente. Você já pegou a ideia? Muito bom. Tá? Só para terminar aqui, meu tempo já acabou. Então, o Datafile, você vai ver isso aqui, ó, o arquivo no Azure
e você conectando de vários locais, de uma máquina virtual, de uma máquina local, de uma máquina na Amazon, de uma máquina na Amazon, máquina local, na máquina virtual, numa máquina em VM, tudo conectando aquele arquivo de data file lá específico. É um repositório, né? É um repositório, tá? Tá lá o cara. E o deploy realmente com o botão direito na base, criar o IAS, ele cria a máquina virtual para você e já migra o banco de dados para dentro do carinho. Como eu não tenho um momento aqui para mostrar para vocês, eu vou ficar devendo isso para vocês, tá? Mas algumas empresas já utilizam, por exemplo, a Microsoft Research está dentro desse IAS, a BMW está dentro da IAS, Toyota está dentro da IAS. Eu posso falar esses clientes que eu vou falar. National Geographic está dentro da IAS, Virgin America está dentro da IAS, deixa eu ver outro cliente grande. E American Airlines está dentro da IAS. E é gigante. Aí os caras têm uma... A gente tirou de um nó de um cluster de 10 nós. Do servidor. 10. Nossa. Acabei, tá? Vou mostrar a demonstração. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado.